acha que K-Pop Demon Hunters foi o auge? Os criadores acabaram de confirmar K-Pop Demon Hunters 2, e ele traz reviravoltas insanas e uma nova quarta integrante do Huntrix. E acreditem, vocês não estão prontos para descobrir quem ela realmente é. Para entender de verdade os maiores segredos do filme e quem é a quarta integrante do Huntrix, precisamos voltar muito atrás. Porque a história que nos contaram no primeiro filme não é a verdade completa. No filme, nos dizem que a mãe de Rumi, Mong, era uma Sunlight Sister, assim como Celine. Melhores amigas, irmãs em batalha. Quando Mong morre, Celine assume, toma Rumi como sua e a cria por amor. É apresentado como esse sacrifício nobre e trágico. Uma amiga em luto fazendo a coisa certa. Mas essa versão dos eventos só existe porque Celine diz que existe. Em storyboards originais vazados, há uma cena deletada que muda tudo completamente. Rumi está no túmulo da mãe quando de repente começa a ter flashbacks. Memórias que ela nunca deveria ter. Vemos a verdadeira história de amor dos pais dela. O pai não era algum senhor da guerra demoníaco e malvado. Era gentil, bondoso, alguém que amava Mong de verdade e alguém que Mong escolheu. O amor deles era real e proibido. Quando Celine descobre, ela não hesita. Segundo os storyboards, ela pessoalmente mata o pai demônio de Rumi. Frio. Definitivo. E depois disso, Mong desaparece. Aqui está a parte que a maioria das pessoas não questiona. Por que acreditamos que a mãe de Rumi está morta? Não há corpo, nenhuma prova na tela, nenhum evento confirmado. Só acreditamos porque Celine nos disse. E isso importa porque Celine é a única fonte dessa informação. Agora, é aqui que as coisas ficam loucas. Esses mesmos esboços dos storyboards revelam um momento familiar depois que o relacionamento proibido começa. E nessa imagem, não há 3 pessoas, há 4. Mong, o pai demônio e 2 bebês no berço. Um deles é claramente Rumi. Então quem é o outro bebê? Se nasceram ao mesmo tempo dos mesmos pais, há apenas uma resposta possível. Rumi não era filha única. Ela tinha uma irmã gêmea. E esse único detalhe cortado reenquadra silenciosamente o filme inteiro, porque significa que outra pessoa sobreviveu àquela noite. Alguém sobre quem Celine nunca falou. Alguém que a história deliberadamente apagou. E depois que você vê isso, não consegue mais não ver. Aqui está o detalhe que pega. Nos esboços originais dos storyboards, um dos bebês tem olhos amarelos, assim como o pai. Esse não é um detalhe aleatório. Aquele bebê não era humano. Aquele bebê era um demônio. Agora vamos conectar os pontos. Celine já matou o pai de Rumi porque ele era um demônio. Então é seguro assumir que ela provavelmente tentou o mesmo com o outro bebê, a gêmea demônio. Depois criou Rumi, só para descobrir mais tarde que ela também era meio demônio. Exceto que, reviravolta, a gêmea demônio sobreviveu. Pessoas de dentro da Netflix nos dizem que ela ainda está por aí, escondida à vista de todos. Não no reino dos demônios com Guima. Não, ela tem vivido entre os humanos todo esse tempo. Lentes marrons para esconder os olhos amarelos brilhantes. Roupas normais para se misturar. O disfarce perfeito de garota completamente normal. Ela pode ter estado bem na sua frente o tempo todo. Aquela criança quieta no canto. O figurante no fundo. A colega de classe que você nunca notou. Pode ser ela. E a verdadeira revelação chocante. Segundo os storyboards, a mãe de Rumi, Mong, não está realmente morta. Ela escapou de Celine. Ela se salvou e salvou a outra filha, a gêmea de Rumi, e a criou longe dos holofotes. Longe das manipulações perigosas de Celine, enquanto Celine interpretava a guardiã amorosa, Mong estava silenciosamente criando uma filha escondida, esperando o momento perfeito para voltar para a vida de Rumi. Todos esses anos, Mong e a gêmea estiveram nas sombras, observando silenciosamente, aprendendo, esperando. E quando chegar a hora, o reencontro não vai ser apenas emocionante, vai ser explosivo. Então o que isso tem a ver com K-Pop Demon Hunters 2 e a quarta integrante do Huntrix? Tudo. A gêmea não é apenas um personagem secundário. Ela é a peça que faltava no quebra-cabeça, a centelha secreta que completa toda a história. O Huntrix sempre foi destinado a ser um grupo feminino de 4 integrantes. Pensem bem. Olhem para os maiores grupos femininos de K-pop. Blackpink, Mamu, 50/50. Todos têm 4 integrantes. Não é coincidência. Os criadores deixaram pequenas pistas ao longo do primeiro filme, esperando que fãs atentos conectassem os pontos. Até o designer de personagens, Yoon Cho, insinuou isso em seus designs originais. Símbolos inspirados em um trevo de 4 folhas aparecem por toda parte. Os figurinos, até adereços sutis ao fundo. A música, ela também está gritando isso. Músicas como What It Sounds Like e Takedown foram escritas como harmonias de 4 partes: soprano, contralto, tenor e uma quarta linha que ainda não ouvimos.
A trilha sonora em si está preparando o review da quarta integrante. E vai ainda mais fundo. Na mitologia sino-coreana, existem 4 criaturas divinas: o tigre branco do oeste, o dragão azul do leste, a tartaruga negra do norte e o pássaro vermelhão do sul. Se você alinhar isso com o primeiro filme, Rumi está claramente ligada ao tigre branco. A postura de heroína de Zoe espelha a garra do dragão azul. Mira se encaixa na energia defensiva e firme da tartaruga negra. Então, quem ou o que é o quarto símbolo que falta? Isso mesmo, a irmã gêmea de Rumi. Aquela sobre quem estivemos falando o tempo todo. Escondida, esperando nos bastidores. A peça final do quebra-cabeça do Huntrix. Ela não está apenas entrando para o grupo. Ela o completa. 4 integrantes, 4 poderes, 4 conexões divinas. O filme foi apenas a preparação. O verdadeiro show começa quando ela entra na luz. E Mira, com sua armadura resistente e sua cor preta característica, é obviamente a tartaruga negra. Isso deixa apenas um guardião ainda faltando: o pássaro vermelhão. Pessoal, eles estiveram tentando nos dizer isso o tempo todo. A nova geração do Huntrix não é de 3, é de 4. O que nos leva de volta à família de Rumi. Agora está claro que a mãe de Rumi sobreviveu. Não apenas para se esconder de Celine, mas para criar a irmã gêmea em segredo. Em uma entrevista recente, a diretora Maggie Kang confirmou que todas essas histórias foram intencionalmente deixadas de fora do primeiro filme. Por quê? Para guardá-las para a continuação. Ela deu a entender 2 coisas enormes. 1. Guima não acabou e uma guerra completamente nova está chegando. E 2. Novos personagens como a quarta integrante que faltava estão prestes a ser introduzidos. Vamos analisar o que isso realmente significa. O Huntrix tem uma guerra nova pela frente. Se você tem acompanhado o nosso canal, já sabe que os Sadia Boys e seu líder, Jinu, estão longe de ter acabado. Lembram daquela cena icônica onde Jinu se sacrifica para que Rumi possa continuar lutando contra Guima? À primeira vista, parece que ele entregou a vida. Mas olhem mais de perto. A alma dele não simplesmente desaparece. Ela literalmente flui para dentro da espada dela. Sua energia azul brilhante deixa o corpo e transforma a lâmina, deixando marcas novas e intrincadas. Yunicho até confirmou isso quando compartilhou os designs originais da espada antes e depois da morte de Jinu. Tudo isso significa que a luta contra o mal ficou muito mais complicada. E o Huntrix vai precisar de mais uma integrante para equilibrar as forças na continuação. E essa quarta integrante, vamos lá, está bem na nossa cara. Vocês podem ter imaginado, mas oficialmente ouviram aqui primeiro. A nova quarta integrante do Huntrix não é outra senão a irmã gêmea secreta de Rumi. Sim, mente explodida, não é? Puro gênio. Depois de tudo que Rumi passou, ela finalmente recebe o que merece: uma família. Só imaginem, Rumi, a mãe que ela achava ter perdido para sempre, e a irmã gêmea que ela nunca soube que existia, finalmente reunidas. Isso não é apenas uma reviravolta, é uma explosão emocional completa. Mas não vamos parar por aí. K-Pop Demon Hunters 2 vai elevar a intensidade ainda mais. E o primeiro filme era só a entrada. Há muito mais segredos escondidos nas músicas, nos figurinos e até na coreografia. Músicas como Golden e What It Sounds Like não são apenas cativantes. Estão repletas de pistas internas sobre o Huntrix, os Sadia Boys e até os próximos movimentos de Guima. Então, se estão prontos para ver cada camada escondida, cada detalhe secreto e cada reviravolta chocante que os criadores enterraram à vista de todos, cliquem no vídeo na tela agora. Confiem em nós, vão querer assistir 2 vezes. Tudo bem, pessoal? Fiquem ligados. E como sempre, muito obrigado por assistir. A gente aprecia vocês.